marca empresarial, Tá. ela é alguma coisa, ela tem uma identidade, ela faz algo, ela tem um business, ela tem algo para oferecer para o mercado e ela fala, ela comunica isso de alguma forma. Então, se a gente pensar, uma marca faz e fala. Dani, mas sabe que tudo que você falou agora para mim foi uma virada de chave. Uhum. Porque eu sou 40 mais, Uhum. porque eu tô tentando encontrar a Dani, essa Dani do digital, Uhum. mas eu quero pôr uma Dani que quando eu olho, eu falo, essa pessoa sou eu. O processo de decisão de compra, 95% ele é emocional. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? 95%? 95%. E 5% a gente usa de racionalidade para sustentar uma decisão que a gente já tomou de forma emocional. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Mindcast Pessoas e Negócios. Como vocês sabem, aqui nós acreditamos que para fazermos negócios precisamos de pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. O nosso assunto de hoje será sobre brand pessoal. E para isso nós trouxemos Daniela Paula, que é consultora, especialista na área, professora universitária e pesquisadora na área de comunicação. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Dani. Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, eu que te agradeço. Dani, a gente estava conversando agora ali nos bastidores e você viu que eu já tenho uma dúvida na largada. Então eu vou começar o podcast com essa dúvida. Sim. O que é o branding? Falei certo? É branding. Branding. Tem o ing ali no final. Uhum. Eu costumo dizer que o brand é marca e o ing é o verbo de ação, né? Então, o branding é uma marca em ação, uma marca em movimento. Uhum. E eu vou te trazer um conceito de marca que é tanto aplicado para a marca empresarial como para a marca pessoal. Eu costumo dizer que o branding ele é um modelo de gestão. O que é um modelo de gestão? É algo que vai nortear as decisões, que vai direcionar as estratégias, os objetivos. Então, se a gente pensar de uma forma assim muito simples, uma marca empresarial, ela é alguma coisa, ela tem uma identidade, ela faz algo, ela tem um business, ela tem algo para oferecer para o mercado e ela fala, ela comunica isso de alguma forma. Então, se a gente pensar, uma marca faz e fala. Trazendo isso para o branding pessoal, é a mesma coisa. Qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que não que não é empreendedora, que não está no digital, que é CLT, ela pode cuidar do seu branding. Por quê? Porque ela vai fazer a gestão estratégica da sua identidade, daquilo que ela tem para ofertar para o mercado, seja para o mercado lá fora, enquanto empreendedora, enquanto consultora, como profissional liberal, ou para o mercado lá dentro, organizacional, visando uma carreira, visando o reconhecimento, e ela vai fazer a gestão de como comunicar isso de forma estratégica e de forma intencional. Então, são 3 pilares que a gente trabalha: a identidade, a imagem e a comunicação. Eu ia até te perguntar assim, ele se casa com a questão de consultoria de imagem ou a consultoria de imagem seria um dos pilares ou eu estou confundindo? São coisas assim que se complementam, tá. né? Porque quando a gente pensa numa construção de imagem, de marca, a gente não está falando só do visual, a gente está falando de tudo, né? Porque o que é uma imagem de marca? É uma promessa. Você promete que você é algo e você precisa entregar isso em todos os pontos de contato que as pessoas têm com a sua marca. Então, essa construção de imagem no branding pessoal, ela entra a questão da roupa também, mas é muito para além disso, é muito mais profundo, porque tudo comunica o tempo todo e tudo constrói a tua imagem. Então, o jeito que você fala, a cor do teu esmalte, o cenário que você tá, a roupa que você usa, o teu tom de voz, a tua postura, o jeito que você trata as pessoas, tudo isso está construindo a tua imagem. Então, dá para dizer que dentro da imagem de marca, a imagem pessoal da consultoria de imagem é um pontinho ali debaixo desse guarda-chuva de imagem, que acaba abrangendo muito mais coisas, porque as pessoas não formam a nossa imagem só pela nossa roupa. Embora, né, seja o que aparece primeiro, quando as pessoas batem o olho na gente, em 2, 3 segundos elas formam uma imagem da gente, isso não se sustenta só com a roupa.
né? Então você precisa ter outros atributos para construir essa imagem. Entendi. Dani, nos últimos anos o digital deu um boom, né? Uhum. Eu lembro assim, lá atrás, quando a primeira vez que falaram para mim sobre o marketing online, era o Aham. offline e E o online, online. né? Falaram Aham. assim, você não quer apostar? Eu tinha uma consultoria de recursos humanos no marketing online, eu nem sabia o que era, né? Uhum. Eu já não sou da área e tudo. Hoje em dia é difícil quem não saiba que existe o digital. A pessoa pode Uhum. não trabalhar, não, né? Mas que existe o digital. E veio um boom de pessoas, inclusive, saindo dos seus empregos tradicionais, indo para o digital. Você percebe muitas pessoas boas, apareceram, né? Sim. Grandes nomes e Uhum. profissionais bons ali. Mas quando eu olho, eu entendo assim, que você não basta só você ser bom. Tem que parecer bom. Inclusive, você Sim. falou isso para mim também, Uhum. né, Dani? Não Sim. basta só a pessoa ser boa. Ela tem que parecer boa. Eu Uhum. posso interpretar isso com ela precisa se vender ali? E como que funciona? Então, esse é um ponto bem importante, Dani, que eu acho que isso fundamenta muito o trabalho de marca pessoal. Eu atendo muita gente também do corporativo, Uhum, executivos, pessoas que ou estão querendo galgar algo maior, ou estão querendo fazer uma transição, sair do corporativo e abrir seu próprio negócio e tudo mais. E eu, às vezes, ouço coisas do tipo assim: eu sou uma pessoa que sou a primeira a chegar, a última a sair, eu faço tudo, eu entrego mais do que é pedido, uhum, mas sempre que tem uma oportunidade, é para uma outra pessoa que vai, e não para mim. Eu recebo muita gente com essa dor, de sim, tipo assim, eu sou a melhor funcionária, mas se tem uma oportunidade de promoção, é outra pessoa que é promovida. E eu vejo um ponto comum aí, que é esse: não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Então você precisa se vender de forma estratégica, de forma intencional, mas isso é muito necessário. Porque o que acontece? Muitas vezes pessoas com menos conhecimento que a gente, tanto técnico como comportamental, são mais bem-sucedidos e sim. ganham mais dinheiro e têm mais oportunidades. E eu costumo dizer que eu não julgo essas pessoas. Por quê? Porque o pouquinho de conhecimento que elas têm, elas põem na mesa, elas põem na vitrine, elas estão sempre ali se mostrando. E isso é uma realidade muito comum no digital, inclusive. A gente vê tanta gente que faz um cursinho ali de 2 meses, se diz especialista em alguma Sim, coisa, exato. não tem uma metodologia, não faz uma boa entrega, mas está ali, está se vendendo, está vendendo curso, está ganhando milhões. Por quê? Porque sabe se vender e se vende, inclusive, de uma forma errada, porque eu acho que a construção da nossa marca ela tem que andar muito alinhada com aquilo que a gente é. Uhum. Porque o que não tem autenticidade, o que não tem verdade, não se sustenta. Né? E em momentos, inclusive, de transição, em momentos de incerteza, ter uma marca forte é muito bom. Porque, por exemplo, quando eu retornei para Curitiba, né, que eu fiquei 3 anos fora no corporativo, quando eu retornei, eu coloquei um story de que eu estava de volta em Curitiba e eu já fechei uma mentoria. Na semana seguinte, eu já fechei outra. Por quê? Porque a minha marca vende por mim. Sem eu precisar ficar ali, compre de mim, eu sou boa, eu sou incrível. Sim. Não, eu não falo nada disso. Mas de forma estratégica e intencional, eu comunico que eu sou uma profissional competente, que eu sou comprometida. Então, é essa construção que a gente vai fazendo dentro do imaginário das pessoas, gradativamente, né, estrategicamente, que vai formando essa percepção da imagem que a pessoa tem de nós. Porque uma coisa que eu sempre falo, Dani, é a grande dicotomia do branding é a identidade e a imagem. Por Uhum. quê? Eu tenho controle sobre a minha identidade. Eu sei quem eu sou e eu tenho controle sobre tudo que envolve a minha identidade, minha visão, meus valores, meu propósito, os atributos de marca que eu quero comunicar. Porém, eu não tenho controle sobre a percepção que você vai formar sobre mim. Sim. Então, é estranho isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho controle sobre quem eu sou, eu não tenho controle sobre como você vai me ver. Só que eu sou a responsável por emitir os sinais corretos que vão formar a tua percepção. Então, eu não tenho controle, porém, eu posso fazer isso de forma estratégica e intencional para formar a percepção que eu desejo que você tenha de mim. Que aí é uma percepção alinhada ao que eu sou, à minha identidade, à minha marca. Então, quando a gente consegue entender a seriedade disso e trabalhar isso, a gente vai construindo uma marca forte. E quanto mais forte é a tua marca, menos esforço você tem que fazer para vender.
Por quê? Porque você já tem credibilidade de arrancada. Uhum. Então, esse é o grande ponto. Na hora de uma decisão de compra, se você desconfia, se você não tem certeza se a pessoa é boa ou não, você não vai comprar. Agora, se você já tem uma clareza, se essa pessoa já construiu essa imagem na sua cabeça de que ela é competente, ela já está 2 passos na frente de qualquer outro concorrente, né? Aí vem a proposta de valor, vem a entrega, preço, vem outras variáveis, Sim. né? Mas no fundo, o grande ponto é que se você tem uma marca forte, você faz menos esforço para vender. Eu tenho 2 perguntas que eu vou tentar encaixar em uma, tá, Claro, Dani? aham. Ouvindo você falar, conforme eu venho conversando com as pessoas, eu tenho visto o quê? Você falou de autenticidade. Uhum. Então, nesse momento de boom de digital, que Instagram te entrega só uma vida maravilhosa, perfeita, seja casamento, seja emprego, seja venda de curso, né? Grave um curso e ganhe em X tempo, 6 meses você ganha 1 milhão, faça Aham. isso, né? Eu tenho percebido isso conversando com algumas pessoas, o quanto agora estão buscando uma autenticidade, que em algum momento isso se perdeu, né? Ficou tudo muito subjetivo, e agora as pessoas querem pessoas reais com histórias reais, de fato. Sim. Então, não sei se é uma percepção minha ou já é uma leve mudança nesse mercado. Uhum. E a segunda coisa que eu queria te perguntar também é a questão de insegurança. Porque eu também converso com muitas pessoas que eu nem imaginava que eram inseguras. Sim. E que falam, Dani, eu coloco minha insegurança no bolso e ligo a câmera e... Então, isso é a venda? Ambas as coisas, eu trazer autenticidade e guardar a minha insegurança no bolso, é o meu branding? Sim, de uma forma geral, sim, né? Talvez não tenha uma estratégia formal ali Isso. de branding, é uma estratégia mais intuitiva, mas sim, Dani, porque o que que acontece? Se a gente for pensar que o processo de decisão de compra, 95% ele é emocional. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? 95%? 95%. A gente decide quem a gente vai seguir, quem a gente vai engajar, quem a gente vai comentar e quem a gente vai comprar por questões subjetivas Eu vou até e anotar esse emocionais. percentual. Pode anotar. E 5% a gente usa de racionalidade para sustentar uma decisão que a gente já tomou de forma emocional. Então, quando a gente fala de autenticidade, a gente fala muito do quê? De visão de mundo, de você ser realmente quem você é, de você não ter máscaras. Então, quando a gente consegue trazer isso para o mundo, a gente conecta com as pessoas, porque esse 95% que a gente decide é com base em identificação. Tem 2 fatores que importam aí. Eu vou comprar de quem eu me identifico, de quem pensa como eu, de quem tem uma visão de mundo como a minha, ou de quem é como eu gostaria de ser. Por que que os marqueteiros aí do digital fizeram tanto sucesso, né? Vem vindo uma onda que agora entrou no declínio, mas houve essa onda. Por quê? É a vida que todo mundo quer. Quem não quer ter liberdade geográfica, liberdade financeira, viajar o mundo, morar numa mansão, trabalhar em casa, ver os filhos crescer? Essa ideia que eles venderam conectou fortemente com o sonho da maioria das pessoas. Sim. Então, o que que aconteceu? Todo mundo engajou e tudo mais. Só que é aquilo que a gente fala, tem coisas que não se sustenta, aí você vai e compra um curso que não te entrega aquilo que prometeu. E que não vai te proporcionar aquela vida, sabe por quê? Porque existem muitas variáveis para você conseguir botar um negócio digital para funcionar. Eu tô há 12 anos em bastidores de negócios digitais, inclusive, e você precisa de muito braço, você precisa de muito investimento. Essa história de, faça seu curso, lance, venda. Gente, é 1 em 1 milhão que consegue fazer sozinho. E aí esse não é regra, esse é exceção. Porque regra é aquilo que a gente consegue replicar. Eu conheço muita gente que fez muito curso, muita mentoria, muita coisa, e não conseguiu. E nem, nunca ficar milionário, nunca fazer aquilo que eles prometem. Faça 6 em 7, faça isso, faça aquilo. Então, hoje, por conta disso, da dificuldade de sustentar essa promessa, essas pessoas estão caindo em descrédito. E eu percebo um movimento assim, crítico. Porque, infelizmente, as pessoas que têm um cognitivo assim mais tímido,
eles caíam muito nessa conversa. E até pessoas mais cultas. Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa inteligente e culta. E eu comprei muito curso. Eu comprei muita coisa indo por essa promessa, que no final não me entregou. Ou entregou parte da promessa. E a outra parte, que era eu que precisava bancar, ter grana para tráfego, para contratar mão de obra, para contratar um monte de coisa, eu não consegui. Então, acabou não sendo possível, né, viabilizar aquilo. Só que hoje as pessoas estão mais críticas, ninguém está aguentando mais essa conversa de promessa falsa, de gatilho mental. Então, quem nadou nessa onda, nesse mar, nadou de braçada. E agora é o momento em que as pessoas querem a verdade, querem a autenticidade, elas estão entendendo que aquelas promessas não funcionam mais. E elas estão buscando essas pessoas que são verdadeiras, que falam aquilo que realmente é. Eu mesma, Dani, vou citar um exemplo bem claro aqui. Eu fiz uma palestra para, sei lá, acho que aproximadamente umas 30 terapeutas e psicólogas. Durante essa palestra, porque eu me posicionei no digital muito recentemente, eu sou dos bastidores. E aí agora, no ano passado, quando eu retornei para Curitiba, eu falei, não, eu quero me posicionar no digital, não quero mais trabalhar para empresas grandes e full time, às vezes 1, 2 anos num projeto e tudo mais. E foi muito difícil para mim. Por quê? Pela questão da insegurança. Porque eu não achava o meu tom de voz, mesmo eu tendo tanto conhecimento, ajudando centenas de pessoas a se posicionar, eu não conseguia me posicionar da forma que eu gostaria. E aquele ponto que você falou da insegurança, isso eu achei muito interessante, porque eu falo muito sobre isso, sobre a necessidade de você ter autenticidade, mas de também você bancar quem você é. E eu acho que por muito tempo eu tive dificuldade de bancar quem eu era. Por quê? Porque, queira ou não queira, a gente acostuma a seguir o que está acontecendo. Já existe um padrão no mercado. E você pensa assim, nossa, mas eu vou fazer diferente. Só que no digital, quem se destaca é quem se desponta. A gente que vem do corporativo, eu venho do mundo acadêmico, a gente é ensinado a se manter no tom. Isso, exatamente. Só que no digital não é assim. Ou você bota a tua verdade na mesa, ou você vai ser só mais um. Mas aí você tem que quase se desconstruir para reconstruir, né? Porque o que você falou é bem isso. Eu dei há pouco tempo aula em faculdade, então a minha carreira é mais corporativa. E existe exatamente isso, que até dentro do corporativo eu já vi que tem essa mudança, né? Mas eu venho de uma época que a maneira como você anda, como você senta, como você se veste. Não adianta falar, mulher também tem um peso maior, né? Principalmente assim, você está em cargo de gestão, em meio a muitos homens, esse peso é diferente da maneira como você começou a rir muito, por que está rindo, então tudo isso, e eu passei várias coisas assim, e agora eu já tô vendo um outro movimento com essa outra geração, né? Você já não precisa estar sempre de salto alto, você não precisa estar de tailleur. Até pela diversidade, né? Pela diversidade, tá havendo uma mudança assim na forma de pensar. Exatamente. Teve até um podcast que eu gravei que eu falei, cara, eu queria ter 10% da coragem que essa geração tem, né? Que se posiciona é aquilo e tudo mais. Acho que está faltando um pouquinho de equilíbrio, porque eles entram hoje assistente, querem sair CEO mês que vem, né? Então tem que equilibrar isso. Mas na autenticidade que eles têm, na coragem que eles têm de se posicionar e de repente falar, não é o salto alto a minha entrega, né? O meu All-Star vai entregar tanto quanto o teu salto alto. Então, isso eu acho fantástico. Pegando isso como exemplo, Dani, então essa mudança também está vindo para o digital. Sim, tá vindo. E assim, eu percebo muita. Tanto que eu, Dani, a minha principal característica, e não tem um contrato que eu fecho, que eu entrego, que as pessoas não me digam, eu estou fazendo isso porque é com você. Porque eu gosto da sua postura, do seu jeito de fazer. Então, igual eu estava comentando dessa palestra que eu dei, quando eu contei lá, para você ver a questão da verdade, como ela ressoa no outro, quando eu contei que eu estava tendo dificuldade para achar o meu tom de voz, porque eu sou 40 a mais, porque eu sou uma profissional mais técnica, mais reservada, porque eu não tenho tempo para ficar pendurada na internet o dia inteiro, fazendo story, mostrando a minha vida.
E eu estava tendo muita dificuldade de encontrar esse lugar no meio. Gente, eu saí dali com 3 contratos fechados. No final, 3 pessoas vieram falar comigo. Meu Deus, você falou sobre essa minha dor. Eu não quero ficar pendurada na internet, eu não quero ter que fazer um monte de conteúdo. E aí eu trouxe que o que eu faço pouco, mas de forma estratégica. Então eu tenho menos esforço e tenho mais resultado. E Uhum. vou construindo no dia a dia ali, costurando a minha visão de mundo, a minha percepção de mundo, nos meus stories, num conteúdo ou em outro e tal. E isso funciona muito bem. Então, eu percebo, só que aí tem um outro ponto, Dani, que é muito importante a gente pensar. Tudo vai depender do seu público. Tá. Então, por exemplo, né, como a gente falou do All-Star e do salto, achei um ótimo exemplo. E isso é muito verdadeiro. Só que a gente precisa pensar assim: qual a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim e Uhum. quem é o meu público, para quem eu estou falando. Então eu vou citar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa super rock and roll. Eu Uhum. adoro rock, eu tenho várias tatuagens, eu adoro jaqueta de couro e tal. Só que o meu público é 40 a mais. As empresas que eu atendo são empresas muitas vezes conservadoras e tradicionais. Uhum. Eu não estou deixando de ser autêntica, ignorando esse recorte da minha personalidade. Por quê? Perfeito. Porque nós, enquanto indivíduos, a gente é um universo. Né? Você que é da área de gestão Sim. de recursos humanos sabe que você vai estudar temperamento, personalidade, comportamento, existe muita coisa. Sim. Não dá para a gente mostrar tudo. Então, por isso que é legal a estratégia de marca, você fazer o teu branding, porque daí você entende quem é teu público, o que que você quer comunicar para esse público e qual o recorte estratégico que você vai fazer da tua personalidade, do teu dia a dia, para você construir essa imagem que você quer construir. Então, por exemplo, eu não posto foto minha de jaqueta de couro, tatuagem, coisa arada. Tem problema? Não tem. Eu também adoro ir num show de rock assim, de coturno e tal. Isso constrói a imagem que eu quero construir para mim? Não. Por quê? Porque eu sou uma pesquisadora, sou uma acadêmica, atendo grandes empresas que são conservadoras ainda. E esse lado aqui também é meu. Eu adoro salto, eu sou uma mulher fina, eu sou uma mulher elegante. Então, o que que eu faço? Um recorte do que eu vou mostrar. Eu mostro a minha vida acadêmica, as minhas conquistas, os congressos que eu participo, sabe? O meu trabalho, Sim. os treinamentos que eu dou. E isso eu mostro, porque vai reforçar a imagem que eu quero construir de uma mulher que é elegante, que é fina, que é consultora, que é inteligente, que estuda, que está antenada aí em várias coisas, que é uma acadêmica, alguém que tem credibilidade, alguém que as pessoas possam confiar. Quando eu falar algo de comunicação, as pessoas confiam, porque sabem, né, do Uhum. meu histórico, da onde eu estou inserida, né, trazendo temas sobre branding, sobre marca e tudo mais. Então, é essa clareza que a gente tem que ter. Eu tenho amigas, inclusive consultoras também, a Aham. gente até trabalha, às vezes, em alguns projetos juntas, e elas têm um perfil totalmente diferente. E elas, por exemplo, vão para empresas que são mais descoladas, em startups, empresas que não são conservadoras, daí elas vão. Por quê? Porque elas estão de All-Star, porque elas são. Isso define elas. Eu não. Essa parte rock and roll, All-Star, eu adoro. Mas não me define. Eu acho que isso aqui me define muito mais. E aí, quando tem oportunidades, muitas vezes em grandes empresas que são conservadoras, que a gente está lá com a alta gestão, com o presidente, com Sim. diretores, eu sou chamada para esses projetos. Aí você tem que pensar, que mesas eu quero sentar? Nossa, Quanto eu quero perfeito. ganhar? Porque a tua imagem vai te levar para os lugares de acordo com aquilo que você está semeando, né? Então, esse é o lado interessante da imagem. Se eu quero sentar em mesa de presidente, de diretor, se eu quero ganhar bem uma hora de consultoria, talvez essa imagem aqui vai ser percebida de uma forma melhor. Porque no fim das contas, Dani, a, a, quem dita o valor da marca é sempre o público. Sim. Pensando de um modo geral, né? Pensando no mercado. Porque quando a gente traz para a marca pessoal, parece que assim, nossa, o outro vai ditar o meu valor, fazendo aqui, né, um Um parênteses, parênteses, aham. entre aspas, né? Você pode se dizer incrível, mas se as pessoas não perceberem isso e não validarem isso, pro mercado, para ser paga por aquilo, você não é. Você vai ser paga de acordo com o valor que as pessoas perceberem em você, na tua imagem, no teu trabalho, na tua postura, no teu conhecimento.
Isso determina o teu valor, né, dentro do mercado. Sim. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque eu posso, né? Não tô nem aí, quero mostrar meu lado rock and roll. Ok, mas a percepção das pessoas vai ser formada com base nisso. E talvez eu não vou receber o quanto eu gostaria. E daí a gente tem mais um ponto aqui que eu acho importante ressaltar, que imagem é contexto. Vamos imaginar assim, dei o meu exemplo aqui, para ir para uma grande empresa, trabalhar lá com presidência, com diretoria, essa imagem é validada. Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte, uma loja de surf que quer fazer uma loja conceito, super descolada, super incrível, que tem roupa, que tem acessórios, prancha, que tem tudo e tal, uma coisa super moderna, super descolada. Vamos dizer que eu sou uma arquiteta. Aí tem eu, uma arquiteta, assim, com essa roupa, e tem uma arquiteta que tá com uma roupa de surf, de saia, de rasteirinha, tatuada, aquela vibe, né, livre e tal. Se você é o dono dessa loja, você vai preferir a arquiteta. Existe uma tendência de eu querer ela, sem dúvida alguma. Uma tendência. Por quê? Porque é contexto. Uma pessoa eu me identifico mais com ela nesse contexto. E ela vai conseguir te entregar o que você está buscando, porque é o contexto dela. Nossa, então, isso é muito legal a gente pensar em tudo isso quando a gente vai construir a nossa marca, porque a gente não perde a autenticidade e a gente consegue alcançar o objetivo que a gente tem. Olá, pessoal! E aí, estão curtindo o nosso bate-papo? Então aproveitem também para conhecer o meu primeiro livro, Da Imagem Ideal ao Candidato Real. Esse livro reúne mais de 20 anos de experiência na área de recrutamento e seleção, com práticas, estratégias e case de mercado. Então, para você que é da área de RH, pequeno ou médio empresário que está com dificuldade de contratar, esse livro foi feito para você. Adquirindo esse livro, você também me ajuda a manter esse canal no ar. E como adquirir? Você pode adquirir em formato de e-book através da plataforma Hotmart ou em formato físico através das plataformas Amazon, Editora Lux e o meu Instagram, por apenas R$ 39,90. Bora lá, pessoal, clica aqui no link abaixo e adquira logo o seu. Dani, mas sabe que tudo que você falou agora para mim foi uma virada de chave. Porque eu sou 40 mais, porque eu estou tentando encontrar a Dani, essa Dani do digital, mas eu quero pôr uma Dani que quando eu olho, eu falo, essa pessoa sou eu. Né? Eu me vejo ali, eu me vejo, isso. Eu não quero uma Dani assim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de salto alto e maquiagem. Eu sou baixinha, né? Não tenho nem 1,60 m, então eu sempre usei salto, assim. Sei lá, desde os 17, 18 anos eu já trabalhava de salto. Sempre gostei de maquiagem. Então, essa é a Dani, né? Eu sou muito brincalhona, né? E dou gargalhada muito alta, mas aí entra assim, será que a minha gargalhada entra nessa mesa? Provavelmente não. Então, eu vou rir, mas vou rir diferente. Então, eu tô tentando achar essa Dani. E tem vários momentos, assim, por eu ser brincalhona, às vezes eu filmo algumas coisas, assim, da família, eu tiro umas fotos, umas coisas que daí meu marido fala, mas não vai postar, isso não tem nada a ver pro que você quer fazer. E às vezes eu penso assim, nossa, como ele é chato, né? Não quer que eu poste isso, aquilo. E aí eu ouvindo você falando que você é a pessoa do rock, que é a pessoa que tem tatuagem, mas que não é essa Dani que você quer comunicar outra, para mim foi uma virada de chave. Agora de eu também refletir qual é a Dani que eu quero comunicar, porque quando eu penso, tá tudo junto e misturado. Isso que eu ia falar, porque no fundo não é uma Dani e outra Dani. Todas essas Danis compõem a Dani. Isso, aqui, isso né? mesmo. Só que aí você tem que fazer esse recorte, né? Eu quero chegar aqui, esse é o meu público, esse é o meu objetivo da minha marca. Como que eu vou conseguir construir essa imagem? Uma coisa legal de se fazer, Dani, é você pensar, eu gosto muito de trabalhar com atributos, eu trabalho com 4 atributos de marca. Então, durante o processo ali, né, da identidade, por exemplo, e da plataforma de branding, uma coisa que a gente faz é definir quais atributos. Então, por exemplo, um dos atributos pelos quais eu quero ser reconhecida é a inteligência. Então, eu sempre estou postando as minhas coisas do mestrado, meus projetos, os livros que eu leio, os cursos que eu faço, as aulas que eu dou. Por quê? Porque faz parte da minha estratégia de marca, eu ser reconhecida pela inteligência. Vou anotar 4 atributos. 4 atributos. Outro atributo que faz muito sentido para mim, eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa acessível, que eu sou gente, como todo mundo. Então, por exemplo, eu fiz um ensaio fotográfico esses dias,
Eu não fiquei naquelas poses de empoderamento, tomando água na taça, porque eu não quero ser vista como alguém lá em cima, superior, uau, inatingível. Eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, nossa, que pessoa legal. Eu gostaria que a minha marca fosse orientada por essa pessoa, sabe? Então é isso, você pensar nesses atributos e esses atributos orientarem todas as tuas ações. Perfeito. Porque aí você pode postar uma coisa engraçada, porque as pessoas gostam também do dia a dia, dos bastidores, né? Só que daí, talvez uma proporção menorzinha, né? Aí você pensa ali de forma estratégica. Mas um ponto principal, acho que é isso. E até assim, a gente pensando aqui no branding pessoal, eu não sei se eu já falei, mas acho que é importante a gente pensar, né, para quem estiver ouvindo, lembrar que esse é o caminho. Primeiro ponto, olhar para a tua identidade. Quem você é, o que faz sentido para você, seus valores, seu propósito. Em posse disso, você vai fazer uma análise da tua história, da tua trajetória e entender o que te trouxe até aqui, o que faz sentido você contar para reforçar, né, a tua autoridade, os teus marcos da tua carreira. E depois definir 4 atributos pelos quais você quer ser reconhecido. Então, esse é o primeiro ponto, identidade. Olhar para você e para a tua história. Depois disso, é a imagem. Ok, eu sou essa pessoa e esses são os atributos pelos quais eu quero ser reconhecido. A minha imagem visual, vamos pensar, de roupa, está comunicando isso? A forma como eu me comporto, a forma como eu trato as pessoas, o cenário que eu estou, os acessórios que eu uso, né? Todo esse universo que orbita ao meu redor, está ajudando ou não a construir essa imagem? E aí você alinha a etapa da imagem, para só então depois você pensar na comunicação. Agora, como que eu vou contar essa história? Quais as narrativas que eu vou usar? De que forma eu vou me posicionar? O que a minha marca vai defender? Qual é a minha bandeira? E o que a gente vê, Dani? As pessoas fazem o caminho contrário. Eu vou lá para o Instagram me posicionar e pôr conteúdo. Sim. Mas daí, sem estratégia, né? Então, você vê que existe um caminho para seguir. Perfeito. E esse caminho, ele vai te dando os sinais, ele vai te dando as orientações. É uma bússola. Quando eu entendo, nossa, isso faz sentido para mim. Esses atributos me representam. Ai, que legal. Como que eu posso imprimir isso no meu jeito de se vestir? Como que eu posso imprimir isso no cenáriozinho aqui do meu escritório, onde eu vou gravar os meus vídeos? Como que eu posso imprimir isso no meu comportamento, lá no meu cliente, no meu dia a dia? O que eu posso falar, trazer nas minhas narrativas que vai estar reforçando isso que eu quero construir? Então, isso é uma bússola que vai te orientando em tudo que você vai fazendo. Sabe que quando a gente foi fazer o cenário aqui, quando a gente começou a falar em podcast, meu marido falou assim, você quer fazer como? Eu falei, eu quero fazer algo informal, mas com tom formal. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, eu não queria aquela mesa, né? Porque eu gosto da poltrona. Aí eu falei, vamos usar essa... Nossa, ficou muito acolhedor. Eu me encantei a hora que eu cheguei. Era isso que eu queria, que fosse acolhedor. E aí eu lembro que uma amiga minha falou assim, você tem que falar como que a pessoa tem que ir vestida. Aí eu falei, mas eu não quero. Eu não quero, sabe por quê? Porque eu quero entrevistar a pessoa, exatamente. Como ela é. Então, eu tenho uma colega minha, nós somos colegas de profissão e amigas também, e ela é roqueira. E ela, durante um bom tempo, ela brigou com isso internamente, que ela mesma me fala. E hoje em dia ela falou, Dani, eu assumi que eu sou essa pessoa e eu vou dar palestra de All-Star com a minha camiseta e tal. É isso. Então, eu falei, não vou pedir. E ela veio como ela é. Como ela é, exatamente. Né? A gente precisa acolher, né, a autenticidade do outro. E aí entra aquele ponto que a gente falou lá no começo da insegurança e do sustentar. Isso. Eu não consigo sustentar um visual de roqueira, porque aquilo não me define o tempo inteiro. É um recorte. Sim, né? Agora, o meu visual de mulher, 40 a mais e tal, já mais madura e tudo mais, eu consigo. Isso aqui me representa. Sabe? Então, eu me sinto confortável assim, em qualquer lugar. Então, isso é muito legal. E aí, aquela coisa, né, do qualquer lugar. Se eu for num show de rock assim, eu vou me sentir bem. Porque daí eu tenho um cabelo que me confere um estilo mais radical, digamos assim, e tal. Então, isso eu consigo. Agora, o contrário, eu não conseguiria.
Então é muito legal assim a gente entender quem a gente é, né? E como é estar na nossa pele, o que é que a gente quer comunicar com isso. E você sabe, Dani, eu estou num processo assim, até por conta do estudo, porque eu estudo justamente marca e humanização de marcas. É o meu objeto de estudo e construção de imaginário, como que as marcas se mantêm vivas dentro do imaginário cultural e do imaginário das pessoas. E isso é uma coisa muito interdisciplinar. Eu estudo psicologia, eu estudo sociologia, eu estudo antropologia, administração, marketing, enfim. E aí, os últimos estudos têm mostrado muito essa questão, que inclusive a humanização das marcas, ela está começando a apresentar sinais de que as pessoas não estão mais gostando tanto. Por quê? Porque o fundamento da humanização é o antropomorfismo, que é o quê? Você dá características humanas para algo que não é humano. Só que vamos pensar, os bots mesmo. Sim. Ninguém aguenta. Tem característica humana. Fala com você, te chama pelo nome, manda um emoji, manda beijinho, nananã. Mas ninguém quer ser atendido por um bot. Todo mundo quer ser atendido por uma pessoa. Então a minha teoria ela traz um contraponto para isso. E nesse processo isso tem me ajudado muito, porque assim, eu sou muito autêntica, os vídeos que eu gravo é eu mesma, é o meu tom de voz. Hoje eu olho e me reconheço. Se você visse os vídeos de um ano atrás, quando eu comecei a gravar, gente, eu olhava e eu não me via, sabe? Aquela coisa assim, gente, mas o que aconteceu comigo aqui? Por quê? Insegurança, uma série de questões, né? E hoje eu tô nesse processo, assim, de que eu quero ser mais, como que eu poderia dizer? Deixa eu pensar aqui na palavra, espontânea, sabe? Porque Sim. ainda o meu vídeo eu faço uma copy de forma estratégica e tal. E às vezes eu vejo que isso me toma tanto tempo, limita a quantidade de vídeos que eu vou postar. Ó, eu tô aqui há quanto tempo falando com você? Eu tenho muito repertório. Se eu tivesse essa ousadia de abrir minha câmera e falar de forma espontânea aquilo que tô fazendo ali uma análise de concorrência. Abrir a câmera e falar, gente, tô fazendo uma análise de concorrência. Sabe como que faz? É assim, assim, assado. Sabe o que eu identifiquei aqui? Tal, tal, tal. Eu acho que ia conectar muito mais. Então, eu tô nesse processo agora. Você vê que é um degrauzinho por vez, né? Primeiro foi eu achar meu tom de voz, meu posicionamento, começar a fazer, ver que tá funcionando, tô tendo resultados. E agora tá vindo essa necessidade de eu ser mais humana também, sabe? Menos copy. Claro que trazer um conteúdo de valor, né? Enfim, mas poder ser mais espontâneo. Então, eu estou nesse processo, acho que aí dentro de alguns dias eu já vou começar a estar trazendo conteúdo mais nesse formato, assim, sentar, abrir meu celular ali, a câmera e falar sobre um tema, falar sobre algo que aconteceu, né? Um case de cliente e tudo mais. Isso tem feito muito sentido para mim até por conta dos estudos que eu venho fazendo, que eu venho entendendo que as pessoas querem realmente a verdade. Elas querem profundidade, mas elas querem também essa verdade, essa autenticidade, sabe? Mas para mim faz total sentido o que você falou, porque quando eu pego agora, saindo do universo digital e entrando no meu universo de RH, né? Então a gente teve aí recentemente esse período pandêmico, onde cada um, do dia para a noite, você se viu tendo que montar um escritório em casa, né? E isso, no Brasil, foi uma novidade, né? Porque salvo ali startup, empresas de tecnologia, uma ou outra, não se tinha essa cultura do home office, né? Ele veio devido a esse período pandêmico. E que foi muito legal no começo, todo mundo adorou aquela coisa assim, posso trabalhar de pantufa, nossa, no inverno aqui no sul foi maravilhoso, né? Mas percebeu-se também o quanto as pessoas têm uma necessidade do contato humano, da interação humana, né? O quanto aumentou o percentual ali de ansiedade, de depressão, e aí essa volta para o escritório, e eu vi muitos colaboradores, né, em pesquisas e tudo mais, pedindo, mas nem que seja o híbrido, eu preciso de uma interação humana, né, eu preciso estar ali. Então, eu ouvindo você falar, quando eu trago no meu contexto gestão de pessoas, faz total sentido. Faz total sentido. Porque a gente precisa, né? Porque o relacionamento, ele é inerente ao ser humano. Ele é inerente ao ser humano. A gente não existe. Você sabe que eu tenho uma teoria da psicologia
eu não me lembro agora o nome do autor, ele fala sobre construção de selfie digital, inclusive voltado para marcas, mas dentro disso ele embasa com uma teoria de que a gente só existe pelo olhar do outro. Se você pegar uma criança e trancar num quarto e deixar ela lá até os 7 anos só entregando comida e coisa e tal, ela não vai ter sentimento, ela não vai ter emoção, ela não vai saber quem ela é, ela não vai sentir nada. Porque a nossa construção do nosso self, ela precisa constantemente do outro, da contribuição do outro, da troca com o outro, da validação do outro. E você pode ver nas nossas relações, a gente está sempre evoluindo e se ajustando. Sim. Porque às vezes você tem um comportamento que você entende que para o outro aquilo não soa de uma forma legal. E aí aquele outro é relevante para você, você pensa assim, não, eu vou ajustar isso daqui. E a gente vai crescendo e evoluindo, é sempre nessa troca com o outro. E isso é tão importante para o ser humano que tem uma pesquisa de 1998, não é nem de agora, que é um dos artigos seminais assim, na área de humanização de marcas, que ela fala, né, ela propõe que as pessoas constroem afetos com as marcas da mesma forma que constroem com os humanos. Então existe uma afetividade. E se a gente for olhar para o nosso comportamento de consumo, é verdade. Sim. Eu compro a mesma pasta que eu gosto, Isso. o mesmo sabonete que eu gosto, as mesmas coisas que eu gosto sempre. Por quê? Exatamente. Porque eu tenho as marcas que são queridas para mim. E por que elas são queridas? Porque elas reforçam algo em mim, porque elas pensam como eu, porque não é pelo preço. É, exatamente. É por outros atributos, né? Então, essa relação das pessoas com marcas, ela é muito forte. E a gente precisa, trazendo isso para a marca pessoal, pensar isso, né? Que todo mundo é uma marca. Por quê? Porque todo mundo tem uma identidade, faz alguma coisa para colocar no mundo, né? De trabalho, enfim, e comunica isso. Uhum. Estrategicamente ou não, a gente comunica. Então, a gente, querendo ou não, consciente ou não, nós somos uma marca. Então, quanto antes você entender que essa marca ela pode te abrir portas ou te fechar portas, te abrir oportunidades ou te fechar oportunidades, melhor, para você pensar de forma estratégica, né? Onde você faz menos esforço e tem mais resultado, porque a tua marca já existe. Aí, se você vai fazer a gestão dela ou não, é outra coisa, mas que ela existe, ela existe. Nossa, perfeito. E você falou da marca, assim, às vezes a gente se sente até parte daquela empresa sem nunca ter trabalhado na empresa, né? Exatamente. Porque você cria uma afinidade muito grande com aquela marca. Pela visão de mundo, Pela né? visão Eu lembro do quando mundo. eu vi um vídeo da Dove, eles fizeram uma campanha há uns anos atrás de beleza real, fazem muitos anos já, acho que uns 10 anos talvez. Gente, eu me apaixonei. Sim. Eu comecei a usar um monte de coisa da Dove. Comecei a usar os cases dele, os vídeos deles nos meus treinamentos e tudo mais. Por quê? Compartilha da minha visão de mundo na época. Eu era obesa, e eu acho que eu nem te contei isso, né? Mas eu fiz bariátrica, emagreci 40 quilos. Então, acho que eu já até sei qual é a propaganda, que são vários estereótipos de mulheres, né? Isso. E tem um vídeo que eles fizeram também, que é uma pessoa da polícia que faz retrato falado. Uhum. E aí eles trazem algumas pessoas, algumas mulheres, e eles não dizem o que vai acontecer. Eles dizem para conversarem. E aí, na hora de fazer o retrato falado, primeiro eu vou, por exemplo, e falo lá para a pessoa que está desenhando como eu sou. Uhum. Beleza. Aí ele vai chamar você e vai pedir para você falar sobre mim. Você conheceu uma moça ali na recepção agora há pouco, como ela era? E você vai dizer. Beleza, as pessoas saem. Depois ele faz uma amostra com essas imagens e é muito interessante ver, porque as pessoas quando vão se autodescrever, e isso tem tudo a ver com marca, porque é a identidade, elas vão tipo, ai, bom, eu sou uma mulher alta, eu tenho um pescoço longo, um nariz grande, sabe? Sim, e vai só colocando as coisas ruins. E a outra, quando vai descrever, já fala o contrário. Nossa, era uma mulher tão elegante, alta, traços marcantes, um nariz bonito, uma boca bonita, tá. E é muito lindo, assim, ver. As pessoas choram quando elas se olham pelo seu olhar e pelo olhar do outro. Então, eu me encantei, assim, com a campanha deles. E de lá para cá, muitas marcas têm feito isso. E a gente acaba... Eu sou amiga de marca que contrata, por exemplo, mercado. Eu gosto muito de um determinado mercado porque eles são inclusivos. Tem pessoas com Down, tem pessoas idosas. Eu até sei qual é o mercado. Porque eu acho fantástico também. Gente, não interessa que do lado da minha casa tem um mercado mais barato. Eu vou ir naquele porque eles apoiam uma causa que faz sentido para mim. Sim. A sustentabilidade. E que não é só por cota, né? Porque assim, eu sou da área.
Aham. Eu sei quando eu entro numa empresa que está cumprindo a cota, e eu sei Exatamente. quando eu entro nesse mercado que não é só um Que não é cumprir a só. cota, né? Tem Exatamente. uma salinha específica dentro do mercado que se você As pessoas tiver são livres lá, você vê que elas isso, estão felizes, que felizes, elas se sentem pertencentes. pertencentes, E exatamente. isso é encantador. Esse mesmo mercado, no domingo, eles não abrem. Aham. Eu acho isso lindo. Eles preservam que pelo menos um dia a família tem que estar reunida, tem que descansar e tudo mais. Então, são valores que São conversam valores. com os meus. Aham. E aí, Dani, é legal a gente pensar assim, né? Enquanto marca pessoal que nós somos, e talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo são também. Quando a gente coloca os nossos valores na mesa, ó, esse mês, por exemplo, vou contar do meu Instagram. Eu Uhum. ganhei, ontem eu entrei para mostrar para um amigo ali como que você vê os insights. Eu ganhei acho que 58 seguidores esse mês. Aham. E perdi 17. E ok, porque quando você se posiciona aquilo que é valor para você, por exemplo, eu sou defensora dos direitos humanos, da causa LGBT, de uma série de questões Aham. que quando eu boto ali, vai ter gente que não vai se identificar. Sim. E tá tudo bem, porque a gente não vai agradar todo mundo, né? É o processo da seleção natural. Quem Isso. não tá alinhado com a sua visão de mundo, provavelmente não vai ficar. Sim. Mas, ó, eu perdi 17 e ganhei 58. É uma boa conta, né? Sim, é uma boa conta, Então, exatamente. é isso, é a gente ter essa coragem de assumir quem a gente é, assumir os nossos valores, o nosso propósito, a nossa visão de mundo. E sempre tem muitas pessoas que, quando nos ouvirem, vão sentir que aquilo ressoou com elas, com quem elas são. E elas vão vir. Eu vou ser muito honesta contigo, Dani. Talvez eu nunca vou ficar milionária com o digital. Já ajudei muitas pessoas a ficarem. Mas eu não vou conseguir, talvez, porque eu não faço promessa vaga. Uhum. Não prometo coisas que as pessoas não vão conseguir alcançar. Ou, se eu digo, é possível? Mas branding é uma coisa de médio e longo prazo. Não é assim, faz teu branding hoje, amanhã você vai vender. É uma construção, né? É uma construção, é uma clareza. Então, se eu depender de falar mentira para vender uma mentoria, eu não vou vender. E eu estou muito bem com isso, sabe? Por quê? Porque está desalinhado com os meus valores. Eu não sou essa pessoa que vai querer vender a qualquer preço. Eu quero vender quando o que eu tenho para entregar está alinhado com a necessidade do meu cliente, que vai ser bom para ele, que vai direcionar ele. Da mesma forma, se é um cliente que só tem esse olhar para venda, para ganhar muito dinheiro de forma rápida, a qualquer custo, Sim. eu também não faço o projeto. Eu digo, olha, infelizmente, acho que nesse sentido eu não consigo te ajudar. Eu trabalho pautado em pesquisa, em dados, em verdade, né? Aí se tu quer dar uma forjada aí nas coisas, daí tu tem que achar outra pessoa, porque eu não vou conseguir te ajudar. E eu tô muito confortável com isso. Talvez eu não vou ficar rica, mas pelo menos eu vou ter sido fiel aos meus valores e aos meus princípios. Mas sabe que tem uma coisa, Dani, que eu acho maravilhoso da maturidade, que é assim, eu costumo falar que eu posso não saber tudo o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero mais. Exatamente. Né? Isso eu nem tô falando especificamente do digital, tô falando da vida. Amizades que eu não quero mais, né? Tipos de relacionamentos que eu não quero mais, tipos de empresas que eu não quero mais trabalhar. Exatamente. Né? Então, assim, porque quando a gente tem 20 anos, você aceita muita coisa, porque o teu mapa de mundo, ele é restrito. Aos 40, ele já não é mais restrito, né? Então, eu gostei da tua frase, a mesa que eu quero sentar. Eu posso não saber todas que eu quero, mas eu sei as que eu não quero mais sentar, né? Recentemente, eu e meu marido, a gente deixou de comprar uma mentoria, porque, assim, o valor agregado alto, mas porque vendeu-se assim, ó, eu vou te ensinar a vender mentoria, e você vai vender mentoria muito rapidamente, a partir de 50 mil, blá, blá, blá. E eu, honestamente, né, cá com meus botões, pensei, cara, mas quem sou eu na fila do pão para já imediatamente vender uma mentoria? Não estou me desmerecendo, Dani. Mas assim, eu não tenho uma marca ainda, né? Ela tá em construção. Sabe que você vai ter que vir com esse mesmo discurso que ele te vendeu, que não é verdadeiro, tá? Porque eu vejo coisas às vezes assim, receba, esses dias eu até cliquei só para ver. Falei, não, quero ver.
receba o script que eu usei para vender 50 mil de mentorias em 2 dias. Gente, para começo de assunto, a hora que eu entrei em contato, a pessoa veio falar comigo cheia de script pronto. E daí eu falei, não, mas eu queria aquele. Como é que é? Os conteúdos que você falou. Não, porque daí você tem que ir para uma sessão comigo, de uma reunião de não sei quanto tempo, gratuita. Eu falei, não, mas não é esse o meu objetivo. Eu estou aqui porque eu vi o seu anúncio dizendo que, né, no caso, eu tenho curiosidade, sinceramente. Eu falei, porque eu não acredito. Eu falei, a menos que você venda para pessoa burra. Eu falei, porque me desculpe, mas o que você está fazendo aqui comigo faz meia hora que eu estou aqui tentando conversar com você e você está tentando me enganar. Eu falei, isso não se faz, isso é extremamente desagradável. Sim. Então, a menos que você vá com essa conversa, Dani, entendeu? Sim. Iludir as pessoas, porque vamos pensar, você que trabalha com gestão de pessoas sabe, você precisa de competência técnica e competência comportamental. Sim, exato. Fora a marca, uma boa entrega, um bom produto, uma boa narrativa de venda, de atração, de venda e tal. São muitas variáveis, não é assim, faz uma mentoria e amanhã você tá... Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. E aí cada pessoa tem as suas vulnerabilidades. Eu atendo pessoas, às vezes, que são... Eu tenho mesmo uma pessoa que foi minha cliente, que hoje é minha amiga, mas ela foi minha professora na PUC, é uma psicóloga de altíssimo escalão, que trabalha em grandes empresas com... orientação para alta liderança, assim, mas alta liderança mesmo, sabe? Indo para o exterior, acompanhar alta gestão de multinacionais e tal, trabalhando com governança, enfim. Quando foi para ela ir para o digital, ela ficou tipo assim, Dani, não, eu não quero gravar vídeo. Ai, ainda ela brincou na época, ela falou, Dani, eu tive que voltar para terapia. Eu tinha me dado alta, pois tive que voltar, porque eu descobri muita coisa. Pensa, uma profissional desse nível, que a gente nem imagina, e comportamental, se depara com dificuldades de exposição na internet, com dificuldade de vender o seu produto, de tangibilizar a sua entrega numa narrativa. Agora, você pensa uma pessoa que, sei lá, saiu do CLT agora, está pensando em empreender, o quanto de limitação e de dificuldade que essa pessoa vai ter. Então, você tem que ser verdadeira com ela. Olha, é um processo, eu posso te ensinar o caminho. Esse caminho pode ser curto, médio, longo, dependendo da tua condição, né? De performar e de investir. Isso. Né? Porque você termina uma estratégia de marca, por exemplo, numa empresa é mais fácil, porque eles têm bala na agulha para implementar. Claro. Né? Já tem um budget anual lá que vai ser investido nisso, né? Então, eu estou fazendo um branding agora, que a gente falou, não, eu vou querer fazer tudo. Você faz a ponte com o design, eu vou querer isso, vou querer aquilo, vou querer aquele outro. Vou fazer até a cabala para sentir se está tudo harmonizado. Falei, opa, vamos lá. Mas é uma exceção. A maioria da pequena empresa ou empreendedor, ele não tem esse recurso. Às vezes ele tem muito limitado, ou ele faz uma coisa primeiro, depois faz outra. Né? Aí vamos pensar em imprimir a comunicação. Então, você tem a estratégia, precisa imprimir essa estratégia na comunicação. Assim, de imediato, o empreendedor vai precisar de design, vai precisar de videomaker, vai precisar de edição de vídeo, vai precisar de tempo para criar conteúdo. Então, são muitas coisas, sabe, Dani? E eu gosto de falar sempre a verdade, sabe? De mostrar que, assim, não é um caminho fácil. Algumas pessoas conseguem intuitivamente, a maioria não. Então, a regra não é tentar e dar certo, a regra é tentar e desistir. As que dão certo são muito poucas, e as que dão certo, muitas vezes não conta a estrutura que tem por trás para conseguir fazer uma campanha de um lançamento, por exemplo. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essas questões. E aí, eu sou muito verdadeira nesse sentido, sabe? Eu sou muito pé no chão. E eu incentivo muito, e eu acho que é aquela coisa da seleção natural, porque a maioria dos clientes que vem para mim, tipo 98%, pensam como eu. Por quê? Porque já se identificou lá atrás com a minha visão de mundo, com o meu posicionamento. E aquele 2% que está meio desalinhado, muitas vezes eu recuso a demanda, né? Falo que infelizmente não consigo ajudar, porque também não consigo mesmo, não vou ficar mentindo, fazendo campanha. E eu acho que isso é uma coisa que falta na comunicação. E nos influencers e nas pessoas, sabe? Essa ética, essa coisa de assim, eu não vou mentir, eu não vou forjar uma coisa para você vender. Eu acho que está começando a ter já essa mudança do olhar para o digital, né? Então, assim, entender que é um trabalho que é bem trabalhoso, né?
Eu gosto quando eu vejo alguns influencers falando assim, não peça a tua conta hoje, faça no paralelo, espera virar. Eu me identifico muito mais Nossa, eu com quem fala incentivo isso muito isso, também. do que quem fala assim, ó, pode sair hoje que amanhã você tá milionário, que a gente sabe que não é bem assim, Não né? é bem assim. Se a gente fosse fazer aqui, Dani, um overview para quem está assistindo a gente, e independente assim do quão trabalhoso é ou não, a pessoa quer ir. Porque a gente sabe que assim, por mais que muita gente surfou de braçada, ainda existe um campo a ser explorado. Nossa, e né? posso falar, Dani? Eu acho que esse declínio aí do digital, das pessoas não estarem mais aceitando qualquer conversa, é um oceano azul para pessoas como eu, como você, para pessoas que querem trabalhar com verdade, que querem trabalhar com autenticidade, que querem realmente fazer um trabalho com profundidade, com um trabalho mais técnico. Então, tem os dois lados. Sim. Embora o digital está nesse momento de que, opa, as pessoas não engolem mais qualquer promessa, as pessoas também estão olhando e reconhecendo quem é sério. Opa, aqui eu posso confiar. Isso, exatamente. Porque eu vejo por mim, né? Tem coisas que antes eu olhava, hoje você fala, não, não é bem assim, eu já entendi que não é bem assim, não é a mentoria de 2 dias que você vai sair vendendo 50 mil, existe uma construção. E que bom que a gente vem de uma geração que nós estamos acostumada com a construção. Nossa carreira foi uma construção. Foi uma construção, né? Nossa. Se hoje a gente está aqui conversando, você teve o teu caminhar, eu tive o meu caminhar para estarmos aqui hoje. Né? Não foi, a gente não acordou e falou, opa, hoje nós vamos falar disso porque estamos boa nisso. Exatamente, né? exatamente. Teve uma trajetória que nós desenhamos. Mas para a gente conseguir fazer, Dani, agora que a gente está indo já para a reta final, um overview, né? Para o pessoal que está nos assistindo, assim, quero iniciar no digital, quero trabalhar o meu, ou não só no digital, quero trabalhar o meu branding dentro da empresa, porque eu estou aqui em um cargo X e quero daqui 1 ano para o cargo Y. A primeira coisa que me marcou foi você falar da identidade, da autenticidade. Teve coisas que eu fui anotando aqui enquanto você falava. Isso me marcou porque fez sentido para mim. Né? Eu não quero vender algo que eu não sou. Exatamente. Né? Essa é a Dani, desse jeito. O que mais que você poderia passar? A gente inicia com a identidade e o próximo passo? O próximo passo é a imagem. Daí você alinhar a tua imagem com a tua identidade, né? Pensar ali como que você deve se comportar, se vestir, cenário e falar, tudo isso para compor a sua imagem e aí a sua comunicação. Então, o que é o ponto, a cereja do bolo? A comunicação, né? Porque se você tem uma boa estratégia de marca, mas você não consegue comunicar isso, você está com dificuldade, você não vai conseguir construir o valor que você gostaria. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente a identidade, você olhar para a tua história de vida, para a tua história profissional, e vem muitas pérolas daí. Às vezes as pessoas não revisitam a sua história, mas quando você revisita, você vê muita coisa que tá ali já desde pequeno. Eu, por exemplo, eu falo de mim, que eu, desde criança, enquanto todo mundo brincava de casinha, eu brincava de escolinha. Então, isso é uma narrativa que eu encontrei lá na minha infância, que eu olhei e falei, nossa, isso tem tudo a ver para a construção da minha marca. E eu trouxe, né? Então, é você fazer essa visita, alinhar a sua imagem e, principalmente, a sua comunicação. Eu gosto muito de pensar da seguinte forma, Dani. A gente não consegue construir uma imagem forte de forma rápida se a gente fala cada hora uma coisa. Perfeito. Então, se eu pudesse dar um conselho só para as pessoas, é o seguinte: pense pelo que você quer ser reconhecido, crie uma tese para sua marca, uma ideia, algo que você defende e comece a trabalhar em cima disso. Depois, com o tempo, você vai criando outras narrativas que vão sustentar essa tese, mas é a repetição. É a repetição do teu posicionamento, é a repetição das cores que você vai usar, é a repetição até de uma música que você coloque quando vai postar um stories. É essa repetição que vai formando a sua marca no imaginário das pessoas. Se você toda hora tá com uma música diferente, uma fonte diferente, uma cor diferente, uma bio diferente, você nunca vai conseguir construir uma marca forte. Então, por isso que é importante você olhar com verdade para entender a sua identidade e aí pensar de forma estratégica e intencional como que você vai comunicar essa identidade no seu dia a dia. Eu gosto de citar um exemplo, Dani, que é o seguinte: se você vê uma pessoa que todo dia às 5 da manhã posta um story indo para academia.
sei lá, um vizinho, todo dia assim, essa pessoa não precisou abrir a boca dela para daqui 1 mês você pensar que ele é disciplinado, determinado, constante, tem força de vontade. Perfeito, é isso mesmo. Isso é a comunicação. Então, essa comunicação, muitas vezes, ela é subjetiva e simbólica, mas você está comunicando. Então, só que você precisa saber o que você está comunicando, né? Porque se você não se conhece, não tem como você projetar para o mundo, na tua comunicação, aquilo que você é e aqueles atributos pelos quais você gostaria de ser reconhecido. Perfeito. Dani, muito obrigada. Foi um Eu prazer agradeço, imenso Dani. conversar com você. Aprendi tanta coisa, Ai, Dani. que bom. Fico muito Muita feliz. coisa, porque antes de conversar com você, e aí conversando com você, eu me vi essa pessoa perdida, essa pessoa que não sabe, não perdida no conteúdo, mas perdida no posicionamento, Sim. sabe? Assim, como que eu quero, como que eu vou me posicionar. Nossa, para mim foi fantástico. Eu tenho certeza que para quem está assistindo a gente também foi. Eu fico muito obrigada feliz. mesmo. Prazer imenso. E a gente vai gravar outro podcast para falar daí sobre o branding empresarial. Perfeito. Tá bom? Combinado. Quero isso. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Dani, como que as empresas ou pessoa física, porque você não atende só CNPJ, né? Como que as pessoas, vamos falar assim, conseguem te encontrar? Olha, Dani, o caminho mais fácil é pelo meu Instagram e pelo meu LinkedIn, que é Daniela com 2 L's, Daniela Paula. Então, tanto no Instagram como no LinkedIn eu estou presente, mas no Instagram, né, até por ser uma coisa mais pessoal, assim, eu uso bastante. E eu vou deixar o meu contato de WhatsApp também, que você pode deixar na descrição do vídeo. E aí, se vocês quiserem, pode me chamar pelo WhatsApp. E aproveitando, Dani, eu vou fazer o lançamento de um novo produto, que é uma consultoria pontual. Até aqui eu sempre trabalhei com mentorias maiores, né? Que são normalmente 3 meses de acompanhamento. E o que eu entendi nas mudanças aí do mercado, muita gente às vezes não tem tempo ou não tem o recurso mesmo para um acompanhamento maior. Então eu criei o SOS Consultoria, que é uma consultoria pontual de 1h30, onde você preenche primeiro ali uma aplicação bem rápida, dizendo qual o teu problema. Eu avalio, se eu ver que eu posso te ajudar, eu te retorno, né? E passo as informações de agendamento. E aí eu faço uma pesquisa de acordo com a tua dúvida, com a tua dificuldade, e em um encontro de 1h30 eu te oriento como resolver aquela dúvida. Então é um produto bem legal e bem pontual, porque às vezes uma dúvida de posicionamento é um simples detalhe. Às vezes a pessoa já tem uma clareza de muita coisa, ela só está precisando de uma direção. Não precisa de um curso enorme, nem de uma mentoria de 3 meses, de um valor alto para resolver. Então também tem isso. Se alguém tiver uma dúvida de posicionamento ou de comunicação, agora tem a SOS Consultoria. Ai, que máximo, gente. Eu já vou pegar uma SOS Consultoria. Eva. Obrigada, Dani. Eu que muito agradeço, obrigada. Querida. Pessoal, muito obrigada. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, curte, comente, compartilhem, ative o sininho, comentem aqui o que mais vocês querem. Às vezes ficou assim, alguma coisa, algum gapzinho, ou querem que aprofunde no assunto. Eu tenho certeza que a Dani volta aqui, a gente conversa outros assuntos também, já que está tão em alta isso, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima.